Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a formação de Roma, um tema muito importante para discutirmos, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula. Começando aqui a nossa aula, quero apontar com vocês que, de acordo com algumas pesquisas arqueológicas, o povoamento da Península Itálica, onde está a cidade de Roma, certo? Foi feito por diferentes ondas migratórias, tá legal? A principal leva foi dos povos itálicos, daí o nome do país, tá legal? Eles começaram a entrar na península por volta de 2200 antes de Cristo. Entre eles se destacaram os povos latinos, que se fixaram ao centro da Península Itálica, tá legal? Um outro povo, que é muito interessante de a gente pontuar aqui com vocês, é que um outro povo que se fixou, certo, na península, foram os etruscos. E esses povos têm uma origem meio que incerta, tá legal? Não tem uma origem, nossa, eles saíram de tal lugar e foram ali para a Península Itálica, não tem tudo isso muito definido. Eles ficaram no norte do rio Tibre, certo? Onde se desenvolveram ali os comércios, a pirataria, a agricultura, a criação de rebanhos, por exemplo, e também, claro, o artesanato, tá legal? Por volta ali do século 7 a.C., os etruscos estabeleceram intensos comércios, né, contatos comerciais com os fenícios e os gregos. Os gregos, eles também ali, eles chegaram a fundar importantes colônias no sul da Península Itálica e na Sicília, onde também viviam ali, por exemplo, os cartagineses, um outro povo, certo? E diferentes povos itálicos, certo? Roma tinha um território, na verdade, muito privilegiado, tá legal? Uma geografia bem privilegiada. Roma já nasceu às margens do rio Tibre, certo? No centro da península. E também tinha ali um rápido acesso tanto às águas do rio Tibre, como eu pontuei com vocês aqui, quanto às do Mar Tirreno, tá legal? Então é interessante de se pontuar todos esses tópicos aqui para conseguir mostrar isso para vocês, tá legal? Aqui nessa imagem eu mostro aqui para vocês o rio Tibre e essa questão ali toda do Mar Tirreno também. Então vamos dar continuidade. Então, segundo a tradição, né, Roma teria sido fundada em 753 a.C., certo? Existem vestígios no Monte Palatino, certo? Que, de fato, por volta ali dos séculos 8 a.C., formou-se uma comunidade e nessa região ela era composta por várias aldeias latinas, todas elas unidas, tá legal? Então, é interessante. Esse é a história, como eu posso dizer assim, de certa forma, histórica. O que tem documentação e o que pode ser ali pontuado para conversar aqui com vocês sobre essa formação de Roma. Só que, claro, tem a lenda, certo? Para quem assistiu a aula sobre mito, a nossa primeira aula aqui do canal, nossa primeira aula do curso, foi sobre mito, a nossa primeira aula de história, e nessa aula eu comento aqui por cima essa questão do mito da formação de Roma, tá legal? E aqui eu vou esmiuçar um pouquinho com vocês. Então, essa história lendária, ela existe também, né? A famosa lenda ali de Rômulo e Remo, certo? Gêmeos, filhos de Marte e Réia Silva, tudo bem? Então, essa questão também lendária, essa história mais lendária, né? Que existe ali em torno de Rômulo e Remo, certo? Que eram gêmeos, filhos de Marte e Réia Silvia, que era filha ali do rei da cidade de Alba Longa, certo? Que conta que a Réia, né, Réia Silvia, após o pai ser destronado ali pelo tio, ela foi obrigada a jogar os seus filhos nas águas, certo? Nas águas do Mar Tibre. Porque senão um dia eles iam tomar posse ali do tio, ia tirar o tio ali do poder, eles iam acabar sendo rei. E o tio não queria isso, óbvio. Por isso que ele tirou o pai dela ali do trono, certo? Rômulo e Remo foi encontrado por uma loba, certo? Que, segundo a lenda, essa loba os amamentou. Até eles serem acolhidos por um casal de pastores, tá legal? Quando eles se tornaram adultos, os dois descobriram a sua origem, a sua verdadeira origem, e passaram a ajudar o avô a recuperar o trono, certo? Porém, o desejo deles era de fundar a sua própria cidade. Então eles começaram uma disputa para saber qual era o lugar exato e onde a cidade seria fundada, a cidade deles ali. E com a ajuda dos deuses, diz a lenda, Rômulo conseguiu matar o irmão e teria sim nascido a cidade de Roma, certo? Rômulo fundou a cidade de Roma, tá legal? E que recebeu, obviamente, o nome em homenagem a ele, né? Então é interessante pontuar todas essas questões porque, assim, existem poucas evidências arqueológicas
sobre o início da história de Roma. E por isso, né, sabemos que esse período muitas vezes se confunde ali com algumas lendas para contar de uma forma mais fácil, enfim, de uma forma um pouco mais divertida, né? Então, mas não há dúvidas que a monarquia foi a primeira forma de governo dos romanos, tá legal? Desde a fundação, desde a fundação da cidade, né, da cidade ali de Roma, ela foi governada ali por reis que eram escolhidos ali pelo Senado, e o Senado era um conselho, um grupo, tá legal? Formado pelos chefes das famílias aristocráticas romanas, tá legal? Então esses reis, eles podiam declarar guerras administrativas, tá legal? Eles podiam ali declarar essas guerras, como eu comentei aqui com vocês. Eles podiam ali administrar toda essa questão ali pública, fazer a justiça, né, administrar essa justiça, presidir, por exemplo, ali, organizar alguns rituais religiosos. E apesar disso, eles deviam ouvir, de certa forma também, a opinião do Senado. Em todas as questões relativas à cidade, e dependiam aí das assembleias para garantir esse seu poder, certo? Então não era assim, o rei, quero fazer isso aqui e tal. Muitas vezes até era. Mas, de certa forma, eles tinham que ali ter essa autorização do Senado, ter essa discussão nas assembleias, enfim. Tudo bem? Então, durante esse período da monarquia, Roma cresce rapidamente. E esse crescimento, né, se acelerou muito no século 7 a.C., quando os etruscos se espalharam pela planície do Lácio, certo? A planície do Lácio. E expandiram a atividade comercial nessa região. Isso, de certa forma, de uma forma bem simplista, tá, gente? Urbanizou ali, de certa forma, a cidade de Roma. Tá legal? Então, eu quero colocar aqui com vocês a estrutura social da antiga Roma. É sempre importante eu explicar a estrutura social para vocês, para ficar um pouquinho mais claro como que funcionava aquele período específico de tal civilização, que no caso de hoje é a romana, certo? Então vamos lá. No topo tinha os patrícios, certo? Que patrício vem da palavra patris, que significa pais, chefes de família, tá legal? E eles formavam essa aristocracia de Roma, certo? Então os patrícios, eles pertenciam às famílias que se consideravam ali os descendentes de Roma, certo? Eles eram muito ricos e possuíam várias e várias terras, tá legal? Esses eram os patrícios. Então os plebeus, tá legal? Vem da palavra plebis, que significa multidão. E formavam ali o grupo de pessoas que não pertenciam à família dos patrícios, tá legal? Eles trabalhavam ali no comércio, no artesanato, na agricultura, na criação de rebanhos, entre outras atividades ali voltadas a toda essa questão do comércio, principalmente ali o artesanato, a questão do plantio, da agricultura, né? Eles não podiam participar da vida pública, da vida política, eles não podiam ali participar da política. Então, assim, algumas vezes, mesmo sem participar dessa questão política, eles conseguiam enriquecer também, tá? Então, girando ele em torno do comércio, como comentei com vocês, da agricultura, eles não precisavam ali da política para enriquecer, certo? Agora, abaixo deles, tinham ali os clientes. Eles pertenciam às famílias que juravam fidelidade ao chefe de uma outra família, certo? Então, eles eram o chamado patrono, eles juravam essa fidelidade, né, ao patrono, que no geral era um patrício. E para o patrício, quanto mais clientes, maior era o seu prestígio ali social. Mais aumentava ali o seu status, o pessoal ficava admirando eles ali, nossa, olha que legal, enfim. Então, era mais interessante ali para os patrícios terem esses clientes, certo? Os plebeus não podem ser confundidos com os escravos, certo? Pois eles eram livres, diferente dos escravos, certo? Que no período da monarquia ali eram muito numerosos, certo? Então, eu quero comentar aqui com vocês que nessa aula aprendemos aqui a classificar, então, toda essa questão da estrutura social romana, desse período específico da monarquia, que ali, por exemplo, os plebeus não tinham ali participação política, conseguiam enriquecer também, de certa forma, ali baseado no comércio, na agricultura, enfim. Comentei com vocês também sobre toda aquela questão da lenda, da formação, certo? E essa coisa que girava ali em torno dessa questão da formação romana, porque como tem poucos relatos, vestígios arqueológicos, não tem como muito pontuar ali bem específico, foi exatamente assim. Então tem margem ali para se criar essas lendas e criar uma coisa um pouco mais interessante do que contar uma história ali um pouco chata, né? Então as pessoas gostam ali de enfeitar um pouquinho, certo? Então na próxima aula, vamos conversar ali sobre a República Romana, um tema muito importante também, certo? Uma outra parte do conteúdo ali de história da Roma Antiga. E aí nas próximas aulas eu vou dar continuidade a esse tema da Roma Antiga, certo? Então, na aula de hoje foi basicamente isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos, tá bem? Até a próxima aula, gente.